Como antecipamos aqui no início do jornal, os prefeitos estão no processo de criar um consórcio para a compra de vacinas contra a Covid-19 direto dos laboratórios. Segunda-feira foi o primeiro dia de manifestação por parte dos gestores municipais e o texto recebeu 100 adesões. O movimento é liderado pela Frente Nacional de Prefeitos, sendo que o prazo para que os municípios se juntem a essa iniciativa é até esta sexta-feira. Então, sobre isso, eu converso agora com Jonas Donizete, presidente da Frente Nacional de Prefeitos. Bom dia, Jonas. Obrigada por falar à Jovem Pan. Bom dia, Lívia. Eu é que agradeço essa oportunidade. Muito bem, Jonas. O consórcio da Frente Nacional de Prefeitos para a compra de vacinas já tem, portanto, mais de 100 adesões. Explica para a gente como será o funcionamento dessa adesão do município e o principal, a captação de recurso financeiro para a compra das vacinas. Lívia, a gente está fazendo tudo de uma forma muito simples, muito rápida e muito eficaz. Os municípios que já estão filiados, somada à população, ela é maior do que muitos países pelo mundo. Muitas capitais, municípios de grande porte e também alguns municípios de médio e até de pequeno porte aderiram. Nós estamos somando esforços, a Frente Nacional de Prefeitos ela está bancando essa iniciativa, ou seja, todo o custo da montagem do consórcio vai ser da Frente Nacional de Prefeitos, não há cobrança para o município para ele ter que pagar algum dinheiro para participar do consórcio, portanto, o prefeito pode aderir com toda tranquilidade. Depois que ele fizer a adesão, a exigência é que tenha uma lei autorizativa na Câmara Municipal. Essa lei, nós vamos fazer uma minuta e vamos distribuir para todos os prefeitos que assinaram o compromisso. Formado esse consórcio, que a gente tem um prazo até o dia 22 de março para ele estar oficializado com o CNPJ, ele vai ter toda propriedade para ir ao mercado de vacinas, porque a lei federal garante isso. E também a decisão que o Supremo Tribunal Federal tomou recentemente nos dá esse direito. E ainda uma lei do senador Rodrigo Pacheco, o atual presidente do Senado, que garante que em caso de falha no PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, os municípios possam fazer aquisição da vacina e serem reembolsados pelo governo federal. Lívia, é importante dizer que a primeira ideia não é fazer diferença de uma cidade para outra. Nós queremos pegar todas as vacinas, não vamos discriminar nenhuma marca e colocar no Plano Nacional de Imunização. E aí sim fazer a distribuição de acordo com o quantitativo populacional de cada cidade do Brasil. É uma maneira que a gente está encontrando de poder ajudar, de poder colaborar. Tem uma coisa boa, que a população já percebe a diferença da vacina. Há pouco tempo atrás a gente estava discutindo validade, reações. Agora mais de 90% da população acredita na vacina. Isso é bom. O que não é bom é não ter vacina para todo mundo. E é por isso que a Frente Nacional de Prefeitos está tomando essa iniciativa que está caminhando de forma bem rápida, que é o Consórcio Municipal Nacional para a Compra de Imunizantes. Jonas, agora qual que é o posicionamento do Ministério da Saúde? Houve alguma adesão para esse consórcio, um comprometimento por parte do ministro Eduardo Pazuello? Sim, o ministro nos disse textualmente, numa reunião também com dezenas de prefeitos, o prefeito de Curitiba, o prefeito de Salvador, que eles questionaram o ministro sobre a compra da vacina. E o ministro foi claro em dizer o seguinte: nós temos 20 bilhões para comprar a vacina. Se os prefeitos viabilizarem qualquer contrato de compra, o Ministério paga por ele. Então, diante dessa afirmação do ministro, é que nós decidimos unir esforços. Ao invés de ficar um município procura um, outro procura outro, nós vamos unir esforços para poder ir atrás de todos os fabricantes, as farmacêuticas. E a Frente Nacional de Prefeitos, ela tem um bom relacionamento. Nós fizemos já projetos com a União Europeia, com a Federação Americana de Prefeitos,
E eu acredito que esses caminhos que nós temos vai poder ajudar a população brasileira a ter uma quantidade maior de vacinas, que é o que as pessoas estão clamando. E no caso dos prefeitos, são dois problemas, Lívia. Primeiro, que a gente precisa voltar com as aulas, mas precisamos voltar com segurança para toda a comunidade escolar, professores, alunos. Então, a gente tem defendido a vacinação dos professores, que o ministro nos garantiu que seria também nesse mês de março. Aliás, ele ficou de dar um posicionamento logo no início de março para dar uma data sobre a vacinação dos professores. E o segundo, Lívia, é que é mais dramático. O Brasil inteiro agora está vivendo uma situação de dificuldade de assistência médica. O que é assistência? É você cuidar daquelas pessoas que estão doentes. Eu recebi notícias do Sul, de Porto Alegre, onde as pessoas já estão tendo que, os profissionais de saúde, escolher entre quem vai ocupar a UTI e quem não vai ocupar a UTI. É uma situação muito dramática, a gente não quer que o Brasil passe por isso. Isso ocorreu em cidades como Nova York, cidades ricas mundo afora. Não é só uma questão de comprar leito, de comprar equipamento. Agora, a dificuldade é de RH, médicos, profissionais de saúde, para fazerem esses leitos funcionarem. Exatamente, Jonas, você comentou aí sobre a conversa com as farmacêuticas, as fabricantes. É um consenso de que existe uma dificuldade, para concorrer com outros países nas negociações por conta da escassez de doses em nível mundial. Então, quais farmacêuticas são pleiteadas por vocês? É necessário que tenham o registro da Anvisa para ser aplicado aqui no Brasil? Então, qual que é a negociação do consórcio com as fabricantes e as farmacêuticas? Lívia, nós não vamos esperar o registro da Anvisa. A lei fala o seguinte, que para a vacina ser aplicada no Brasil, é preciso o registro da Anvisa. Porém, não tem nenhuma vacina que foi aprovada num país e que foi reprovada em outro país. Nós temos 10 vacinas no mundo e apenas 3 no Brasil, que já foram aprovadas. Certamente, essas 7 que estão aprovadas em outras agências, quando forem analisadas aqui na Anvisa, elas serão aprovadas. O que a gente não pode é ficar de braço cruzado esperando essa aprovação para depois fazer a negociação. Esse foi o erro, no meu entender, que o Brasil cometeu, porque ao fazer essa espera, nós ficamos realmente para trás. E no caso específico de algumas marcas, como é o caso da Pfizer, que tem essa questão da responsabilização, isso é uma coisa inócua. Eu administrei 8 anos uma grande cidade. Qualquer administrador público sabe que existe uma coisa na administração pública que chama responsabilidade solidária. Mesmo que assine qualquer documento com a Pfizer, falando que a responsabilidade é dela, ao ser aprovado pela Anvisa, ao ser aplicada a vacina no Brasil, o país passa a ter responsabilidade também. E é uma situação que exige de todos nós medidas excepcionais. Nós estamos falando de uma doença que mata, agora com essa nova cepa do vírus, às vezes começa de forma assim leve, o agravamento vem de forma muito rápida e a pessoa vai a óbito também de forma muito rápida. Então, é necessário que a vacinação seja feita. Essa união dos prefeitos não é para concorrer, não é para disputar, é para ajudar o Brasil a ter mais vacinas. Jonas, e o consórcio chegou a ter conversas também com a Anvisa? Olha, a nossa relação com os órgãos de controle do Brasil, ela é muito boa. Nós temos técnicos na Anvisa que fazem uma relação com a Frente Nacional dos Prefeitos e eu respeito muito o trabalho da Anvisa. Aliás, acho que o presidente Bolsonaro agiu corretamente em vetar aquele prazo de 5 dias que foi colocado e que o presidente da Anvisa pediu esse veto. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande para um técnico, para uma pessoa falar, olha, tal medicamento, tal vacina, ela está ok, pode ser aplicada na população. Nós precisamos ter a premência, não pode ser algo vagaroso,
mas também não pode se trabalhar sobre uma pressão para incorrer em erro. Então, eu defendo as ações da Anvisa. O que eu defendo é o descolamento entre negociação comercial e aprovação da Anvisa. Porque volto a repetir o argumento que eu usei. Até agora, eu não sei de nenhuma vacina que tenha sido aprovada por um país e foi reprovada por outro país. Então, é uma questão de tempo para as vacinas que já foram aprovadas no mundo serem aprovadas aqui na Anvisa. Entendi, para agilizar o processo, né? E como o senhor mesmo relatou, nós chegamos ao pior momento da pandemia, se assim podemos dizer, né? Os pacientes estão sendo transferidos de um estado para o outro por conta da escassez de leitos de UTI, as UTIs estão superlotadas. Na sua avaliação, por que nós chegamos a esse cenário e como sair dele? Olha, você fazer essa análise e apontar erros é uma coisa um pouco complexa. A verdade é uma só. Nós não tivemos uma orientação única, né? Nós tivemos, assim, o presidente falando que as pessoas não precisariam tomar os cuidados, que tinha que trabalhar, que tinha que levar a vida normal. Olha, Lívia, os prefeitos são os que mais pensam dessa forma, né? A gente quer e gostaria, porque eu falo assim, a decisão do presidente, ela é fria, a do governador fria, a do prefeito, ela tem um componente emocional, porque o prefeito conhece o dono da loja da esquina, conhece o dono do restaurante, viu às vezes aquele negócio crescer e aumentar, é uma administração mais próxima. Quando você vê essas pessoas passando por dificuldades, pessoas perdendo o emprego, isso é muito dramático. Agora, a gente tem que entender que essa doença, a propagação dela, ela se dá no contato das pessoas, na proximidade das pessoas, na aglomeração. E, portanto, é muito importante que exista o distanciamento social, que as pessoas tomem os cuidados, tudo aquilo que já foi falado, que as pessoas já sabem. Qual que é o problema? Que às vezes as pessoas falam, o esgotamento do tempo, porque nós já estamos completando 1 ano de pandemia. Então eu acredito que uma falta de pulso para comandar essa ação no país, né? Deixar com que as coisas caminhassem cada qual de um jeito. Isso foi ruim para o Brasil, é um fator importante para a gente ter chegado onde chegou. O comportamento das pessoas, a gente tem que falar sobre isso. É claro que não são todos, tem muita gente levando a sério, mas tem uma boa parcela da população que continua insistindo em viver como se nada tivesse acontecendo. E isso traz problemas muito graves. Nós tivemos o carnaval agora recentemente, que foi cancelado, mas tivemos muitas festas clandestinas. Só aqui em Campinas, uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes, foram dezenas de festas clandestinas que a Guarda Municipal desbaratou, né? Foi e acabou com a festa. Você imagina isso Brasil afora, né? Muita gente que teve essa aglomeração e esse resultado deve chegar agora, nessa primeira semana de março. Pelo menos é o que falam do ciclo da doença. E uma cepa de vírus mais agressiva, que ela transmite mais e que ela se agrava de forma mais rápida. Então, tudo isso somado fez a gente chegar aonde nós estamos, uma situação dramática. Como sair? Reforçando vacinação e também as pessoas colaborando nas atitudes, cada um tendo aí a sua responsabilidade para não ter a propagação do vírus. Muito bem, Jonas. Bom, diante de todas essas justificativas, eu entendo que foi por esse motivo que a Frente Nacional de Prefeitos chegou a ter essa decisão, essa iniciativa. E até o momento nós temos a notícia, né, de 100 adesões dos municípios. O prazo é até sexta-feira e diante disso eu te pergunto, caso as negociações ocorram com sucesso, sem grandes entraves, nós podemos dar uma data para que essas vacinas cheguem e sejam aplicadas aqui no Brasil? Olha, nós queremos estar com isso resolvido aí dentro do primeiro semestre. Nós estamos tendo o apoio também
da Luísa Trajano, que já está conosco nesse desafio. Ela coloca o horizonte aí do mês de setembro para o país todo estar vacinado, e nós queremos imunizar os grupos de risco com maior velocidade e, principalmente, volto a repetir, uma obstinação aí dos prefeitos é para que a gente possa vacinar os nossos profissionais de educação, para as crianças voltarem às aulas com segurança. Eu já tenho visto uma campanha que, pelo que eu sei, foi espontânea. Eu vi um vidro traseiro de um veículo, escola é prioridade, eu decido sobre o futuro do meu filho. Ou seja, os pais já sentindo esse drama dos filhos não estarem tendo as aulas presenciais, mesmo que não seja na rotina que era antigamente, mas ir retomando aos poucos, aí, gradualmente, a rotina da sala de aula. Muito bem, nós conversamos aqui com Jonas Donizete, presidente da Frente Nacional de Prefeitos. Muito obrigada pela conversa, por disponibilizar o tempo e explicar essa frente que vocês estão liderando. Eu é que agradeço, um abraço a todos da PAN. Obrigada.